obrigado pela paciência. Eu sei que a gente está passando um pouquinho do tempo, mas é muito bom saber que agora a gente vai poder abrir uma conversa. Então, como é que a gente vai fazer esse momento aqui? Existe uma metodologia chamada, sei lá, fishbowl, que eu não sei qual é a tradução disso. Aquário. Então, é aquário, que basicamente é o seguinte. A gente tem aqui 3 pessoas fixas, um guardião do tempo e da fala, já vou explicar o que é isso, e uma cadeira, um assento vago. O que significa o assento vago? Significa que é rotativo, pessoas que estão na plateia podem se interessar por alguma coisa ou podem querer colaborar com alguma coisa e elas sentam aqui. E eu, como guardião da fala, vou ficar atento. O cara tá querendo falar. E aí eu vou dar a fala para ele em algum momento. De repente alguém tá encerrando uma fala ou tô acabando um raciocínio, mas eu vou segurar e dar a fala para essa pessoa, tá? Então, como é que vai funcionar também? Essa pessoa, após falar, ou após replicar, ou após contribuir, ela vai poder sair e abrir o espaço para qualquer pessoa, ou outra pessoa pode querer sentar e essa pessoa se levanta e volta para a plateia. Então, basicamente, é isso. Eu sei que não vai dar para absolutamente todo mundo participar, mas é uma forma das pessoas participarem, tá? Então, quem quiser vir aqui sentar, fazer uma fala, pode ficar até o momento que quiser sair, ou até uma outra pessoa que quiser sentar aqui, essa pessoa sai e vai. Essas 3 outras pessoas aqui são fixas, ok? Então, essa é a dinâmica. E aí, como é que vai funcionar agora? Eu vou cronometrar um pouco do espaço de fala de cada um. Então, mesmo se você sente aqui, vai sentar aqui, você vai ter um espaço de fala com tempo específico de 2 a 4 minutos. E quando estiver perto de 1 minuto, eu vou falar, você tem mais 1 minuto, depois 30 segundos, 20 segundos, 10 segundos, e aí encerra, tá? E basicamente a gente vai trabalhar com perguntas geradoras. Ou seja, eu acabei de dar uma palestra muito sobre ecossistema, muito sobre algumas questões, e agora a gente vai trazer com essa mesma, digamos assim, contexto, a gente vai iniciar um diálogo com perguntas geradoras. E aí, qual é a primeira pergunta? Primeiro, boa noite, pessoal. Deixa eu levantar um pouquinho. Vamos se apresentar também. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a presença de todo mundo. Eu estou muito feliz que esse evento está acontecendo. Vocês podem ver que existe um pouco de caos aqui acontecendo, mas lembram do lema da Kusama? Espere caos, tem caos. E o Eduardo, cadê o Eduardo? Tá por aí. Mas o Eduardo, praticamente sozinho, ele propôs e organizou esse evento. Então não existe nenhuma empresa por trás. Existe um cara que tem experiência muito profissional fazendo isso, mas não tem uma empresa. Então é tudo coisa de comunidade mesmo. Estou muito orgulhoso de estar vendo a comunidade se organizando, não só como organização, produção do evento, mas como plateia presenciando. Estou muito feliz, tem muito mais gente do que eu esperava. Então, realmente, muito obrigado. Para quem não me conhece, então eu sou Lauro Gripa, sou fundador da comunidade brasileira, da Polkadot, sou líder dos embaixadores da língua portuguesa. A gente tem mais de 30 embaixadores espalhados por Portugal, Brasil, Angola, Moçambique. E, enfim, é muito legal estar conhecendo alguns de vocês pessoalmente. Bom, o Gustavo já explicou um pouquinho como que funciona a dinâmica do Fishbowl e a gente vai dar alguns exemplos de como funciona. A gente separou 3 perguntas, que as 2 são feitas pela gente, a terceira, o Bills, vai se juntar aqui a gente fazendo a pergunta, e vai ficar claro daí para todo mundo como que funciona a dinâmica, e eu convido vocês, depois desses primeiros minutos, as cadeiras vão ficar disponíveis, e vocês estão convidadíssimos para subir aqui, sentar junto com a gente e fazer uma pergunta. Então, a primeira pergunta é mais ou menos alinhado com o que o Gustavo trouxe na palestra dele, sobre como a gente conversa com a economia real. Então a pergunta é mais ou menos assim, se eu tenho uma empresa na economia tradicional, economia real, na Web 2, como que eu entro na Web 3?
como que eu busco financiamento? Como que eu posso me envolver? Então, como que eu viro Web3 nativo? Então, essa é a primeira pergunta então... Eu posso começar? Então, beleza. Então... Legal. Então, beleza. Uma coisa que eu observei já faz muito tempo vamos lá, já estou uns 6 anos mais ou menos investido em cripto e há uns 10 anos estudando o mercado, de que existe uma barreira gigante de conhecimento. Então, e essa barreira ela se dá não só por uma questão de usabilidade, a usabilidade ela é complexa, mas porque você precisa virar uma chave mental. Essa chave mental ela envolve você entender alguns princípios, alguns valores como a liberdade e entender que com ela vem responsabilidade. Então, a própria ideia de ter uma chave privada, né, de que você faz a custódia disso, já é muito alienígena para a gente. Porque a gente está acostumado a um banco fazer isso, a ter algum tipo de segurança por trás. A gente não está acostumado a ter que cuidar da fazer a custódia do nosso ativo e se a gente cometer um erro, não tem para onde ir, não tem para onde correr. Então isso já gera uma barreira natural. Mas principalmente nos últimos 2 anos aí, eu tenho visto, nós todos, na verdade, temos sido procurados por empresas e por pessoas tentando entender como se adaptar e como entrar na Web3, como serem Web3 nativos. E a primeira coisa que eu costumo dizer é essa mudança de mentalidade. Você entender que, tá, beleza, você tem que virar uma chave e entender que agora você, de certa forma, é dono do próprio destino. Você tem uma autossoberania. Você não responde mais para um chefe. A relação de trabalho muda. Então começa por aí. Mas existem outras formas também. E aí, o pessoal da Mercúrios até está recebendo bastante demanda sobre isso, como empresas, principalmente, conseguem entrar nesse mercado, e aí não é tanto a minha praia. A minha praia é mais do indivíduo, né? O indivíduo entender que ele tem a capacidade de autossoberania e que ele tem a capacidade de empreender praticamente sozinho. Então o Gav costuma falar que os desenvolvedores são os novos homens de negócio, porque eles têm essa capacidade de remover intermediários e de controlar um pouco mais o nível de empreendedorismo e até buscar financiamento direto na fonte, né? Diminuindo um gap que hoje um VC brasileiro leva, né, para você conseguir dinheiro de um VC brasileiro leva, sei lá, pelo menos 1 ano e meio, né? 1 ano e meio, 2 anos. Para produzir esse evento aqui, a gente escreveu a proposta e foi aprovado em 2 semanas. Então é um gap muito diferente, assim, né? E começa na mudança de mentalidade. É isso. Pode ir lá? Quem não me conhece, meu nome é Igor, eu sou da Mercúrios Cripto. Quem não conhece a Mercúrios Cripto, hoje a gente é uma casa de research e também um fundo de investimento, de gestão ativa. A apresentação básica é mais ou menos essa, tá eu e o Gabriel Bills aqui, representando. E, cara, complementando o que o Lauro falou, assim, ele comentou bastante desse princípio da posse da chave privada, né? Então, a posse do indivíduo sobre o seu patrimônio. A evolução natural disso, com as plataformas de contrato inteligente, naturalmente foi a capacidade de a gente conseguir descentralizar modelos de negócio. Eu acho que esse é o grande valor hoje quando a gente olha para protocolos, principalmente protocolos de infraestrutura, como, por exemplo, a própria Polkadot. E por que cripto, né? Isso é uma pergunta muito importante para se fazer, porque senão a gente se perde muito no quesito, às vezes, se importar muito com a questão do preço, do investimento, e não, de fato, o que aquilo vai alterar. E cripto tem 2 pontos que eu analiso que são muito fundamentais. A questão da eficiência e a questão também de quebrar o monopólio tanto das empresas como, por exemplo, coisas pequenas como, por exemplo, produção de conteúdo ou retorno, seja ele para um criador. O que eu quero dizer com isso? Hoje, uma coisa que quando a gente começou a estudar o Web3 de verdade, entender o Web3 de verdade, um dos questionamentos que a gente se fazia, quando a gente comparava os modelos Web3 e os modelos tradicionais, é que a gente notava muito a participação, né? A quantidade da receita que iria para uma empresa indo para o produto de conteúdo.
E essa receita, ela, na maior parte das vezes, era maior para o produto de conteúdo. Pode ser, cara, pode ser um músico, pode ser um cara que é um escritor, ou pode ser, por exemplo, o cara que está passando o seu fim de semana num joguinho, como foi o caso do próprio Vitalik, e perdeu ali as coisas que deveriam ser de posse dele, mas na verdade eram de posse de uma outra empresa. Então, o processo natural de centralização, cara, que os smart contracts proporcionaram, permitiu, né, abrir o mundo para que a gente pegasse modelos de negócios e empresas, conseguisse passar isso para cripto, conseguisse realmente ver valor, né? E aqui, como eu disse, a questão da eficiência, como a descentralização da posse de tudo, não só do dinheiro, mas realmente fazer parte das coisas. Eu acho, cara, no geral é isso. Só lembrando, a pergunta é como é que uma empresa tradicional ela pode se tornar uma empresa Web3 nativa? Uma coisa que a gente fala muito no espaço blockchain como um todo, Web3, é como fazer essas empresas tradicionais, né? Como fazer a versão dela, a implementação dela em blockchain. Por exemplo, um Facebook descentralizado, alguma coisa assim. Então, a gente tem muito essa ideia de reproduzir coisas da Web 2 dentro da Web 3, só que com outras inovações, com um pacote mais descentralizado, né? Então tem esse viés da gente reconstruir o modelo da empresa de uma forma descentralizada, e também tem o viés da empresa que ela já existe e ela quer se transformar, ela quer ser Web 3, ela quer ir para o próximo nível de Web 3. Então, uma das principais coisas disso é que todo o modelo dela, para ela participar do Web 3, teria que ser reorganizado. Então, tem essa coisa que ela teria que se transformar num DAO, que ela teria que usar outros tipos de infraestrutura. E também tem outra coisa, que são empresas também, que querem adotar a tecnologia blockchain, já é outra coisa. Que é você, por exemplo, em algum processo do seu produto, do que você tem de serviço, você implementar blockchain de uma forma que vai otimizar, que vai trazer mais produtividade, mais segurança. Então, depende muito do viés que você está querendo pegar, tanto de você querer se tornar Web3, implementar alguma coisa, e se aquilo vai ser útil para o seu negócio e vai escalar para o próximo nível. Então, é muito de você perceber o que você quer ali para o futuro, se você quer fazer parte do futuro, se você quer implementar um pouco e participar desse futuro, e entrar nisso, tanto para participar do ecossistema, quanto para evoluir seu negócio. Então, vai depender bastante. Bem, eu quero participar também da discussão, sendo mediador. Eu acho assim, tem uma questão na Web3, deixa eu só me cronometrar aqui. Tem uma questão na Web3 que eu acho bem interessante, fora segurança e outras questões tecnológicas também, compartilhabilidade, escolha. Tem alguma coisa que me toca quando a gente está falando de governança, né? A capacidade de autogerir-se, criar suas próprias regras, ter a capacidade de tomar a sua própria decisão, né? No final do dia, tem um pouco sobre o contrato social que eu escolho, não aquele que eu nasço, mas aquele que eu sou capaz de criar. E uma empresa tradicional nada mais é do que uma compactuação social, existe um contrato social ali, né? E eu vejo que empresas novas, talvez ser Web3 nativo seja mais fácil. Mas e as grandes empresas, né? Eu me pergunto porque elas desde pelo menos quase um século, elas se tornaram uma centralização até mesmo de sustentabilidade para muitas pessoas, né? Elas foram responsáveis por muitos empregos, elas foram responsáveis por ser capazes de pagar previdência para as pessoas, etc. Então elas têm uma concentração histórica e também de capital muito forte. Ao mesmo tempo, eu fico pensando, cara, uma empresa, ela tem uma cultura, a maior parte das empresas que eu, pelo menos, tenho tido contato, de comando e controle. Existe uma necessidade de gestão de comando e controle que eu não acredito mais que é eficiente para a sociedade, por vários motivos. Tem muita gente falando sobre isso, mas pessoalmente não. Então eu acho que existe um lugar que
Aí uma ideia, assim, mas como é que a gente pode também, né? Uma pergunta geradora, como é que conseguimos fazer com grandes empresas possam migrar de alguma forma ou viver de alguma forma o Web3? E essa questão da governança, para mim, é essencial. Por quê? Departamentos, empresas, elas são organismos vivos ali, equipes são organismos vivos. Será que não existe alguma forma de, eu não sei se é tokenizar a produtividade e essas pessoas elas iriam ganhando algum mérito de governança? Ou se a própria empresa tem um sistema de incentivo, ela não dá equity, ela não dá vesting, por que ela não dá governança também? Por que a gente não consegue, de alguma forma, criar um sistema inteligente, já que a gente criou tantos outros na blockchain, de uma governança, de uma empresa nativa Web3, onde eu posso lançar meus incentivos, onde eu posso lançar... E aí eu quebro um pouco esse espírito conservador de comando e controle. Porque em algum lugar, assim, eu vou falar do meu lado Haribo, assim, a gente tem uma questão espiritual aí para resolver. E talvez a tecnologia ela consiga trazer isso para essas organizações antigas. Mas aí eu jogo a pergunta para o grupo de novo. E lembrando, qualquer pessoa pode sentar aqui para contribuir, tá? Como é que vocês acham que a gente pode desengessar, na mesma sistemática, né? Como é que a gente transforma empresas nativas, empresas tradicionais nativas? Quais são as formas que vocês enxergam, assim, primeiramente, para desengessar uma empresa tradicional Web3? Cara, esse é um questionamento que a gente tem bastante lá dentro, porque, assim como eu falei agora há pouco, quando você fala da dinâmica de Web3, naturalmente uma empresa centralizada, uma grande corporação, ela vai perder parte da receita dela, né? No final a gente está falando de número. Parte da receita dela vai para quem está de fato criando, seja o builder, seja o artista, o cara ali. Como a gente acha que esse processo ele pode ser compensado? Porque, cara, no final é matemática. A empresa está perdendo dinheiro, a gente precisa compensar de outra forma. A maneira como eu enxergo isso hoje é principalmente através da inclusão de novas pontas que vão movimentar a máquina. O que eu quero dizer com isso? Hoje uma empresa, ela tem uma estrutura, vamos pensar assim, cara, se me permite, eu adoro exemplo de jogo, porque é muito fácil explicar. Mas você pega, por exemplo, uma empresa que vende jogos. A empresa que vende jogos, ela tem o título dela, né? Ela tem os jogos que ela pega, que ela vende, e que ela tem a receita em cima daquilo. Se ela, cara, descentraliza o processo de criação de jogos e dá uma receita maior pro cara no final da ponta, ela consegue, assim, criar mais jogos, ou seja, criar mais produtos e aí compensar o mecanismo de receita dela. Então, essa ideia é meio pragmática de pensar que, no fim, hoje a empresa Web 2 precisa manter a sua receita, é uma maneira que eu consigo imaginar. Obviamente, uma empresa Web 3 nativa, ela não necessariamente vai precisar da mesma dinâmica, porque ela já nasce de princípios e de tanto uma filosofia quanto uma estrutura diferente. Por quê? Porque hoje uma empresa Web 2, ela vai ter, cara, o custo dela é fixo. Você vai pegar o bancão vai ter a folha que ela vai ter que pagar, e o cara vai ter que, cara, tirar a receita e ter lucro. Talvez uma empresa Web 3, com esse modelo, ele já consiga diluir, e aí volta ao primeiro ponto que eu falei. Por que cripto? Justamente pela questão de eficiência. Cara, muito massa. Um exemplo que me ocorreu agora é a Nintendo. A Nintendo é uma empresa centenária, muito conservadora, que, por incrível que pareça, os caras que inventaram o Mario são extremamente conservadores. E eles controlam o direito de distribuição, direito de imagem, de todos os jogos da Nintendo com a mão de ferro. Então, cara, eu particularmente acho que eles têm uma comunidade incrível, com gente muito engajada, gente muito apaixonada, que poderia estar produzindo pequenos jogos ou até jogos muito relevantes. Quem é mais nerd de jogo aí, que já jogou Chrono Trigger, por exemplo, que é um clássico do Super Nintendo, teve gente tentando reconstruir o Chrono Trigger faz mais de 20 anos e a Nintendo quebra todos esses projetos. Eles barram e tal. Porque eles querem ganhar a fatia deles ali e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, eles estão perdendo uma grande oportunidade de alavancar esse efeito de rede da comunidade deles e deixar o caos agir um pouquinho, soltar a rédea da integridade estética deles e aceitar que eles têm que soltar um pouquinho o controle, que eles podem abrir mão um pouco da governança centralizada dos títulos. Então acaba criando
um dilema aí para as empresas. A empresa tradicional, eu acho, particularmente, que vai chegar um momento que a empresa tradicional vai olhar para o mercado e falar: ou eu abro mão da minha receita e aceito também, abro mão um pouco do controle e entrego um pouco a minha governança, ou eu não vou conseguir competir, porque vai surgir uma Nintendo da Web3, só que feita pela comunidade, gerenciada de forma descentralizada e com uma capacidade absurda de criação e de disseminação. Então, é isso que eu vejo. Pode, mas senta aqui, vem cá. É assim, ó. O cara leva. Não, bom, parabéns pelo evento. Parabéns pelo evento. Muito legal essa parte da descentralização, de pensar nas empresas, tudo isso, mas a maior empresa que a gente tem no país é o governo. E queria saber a opinião da mesa, onde é que a blockchain se encaixa, a Polkadot, na governança do controle de custo, do controle de gasto, da distribuição de recurso. Se eu tenho uma utopia de que, na verdade, a corrupção, que é o grande mal que afeta a gente, pode ser tratada via blockchain em algum momento. Assim. Queria saber a opinião de vocês. Então, existe já, por exemplo, a China, ela tem uma implementação de blockchain bem famosa, e ela está usando essa implementação de blockchain para eliminar completamente a corrupção do governo. Só que isso também traz assim, um controle total sobre todas as transações, tudo aberto, tudo eles podem fiscalizar. Então, tem os seus prós, tem os seus contras, né? Por exemplo, no Brasil, ele poderia abrir todas as finanças dele e gerenciar tudo numa blockchain, tudo seria transparente, teria até mais conformidade com as leis de transparência e tudo. E todo mundo poderia analisar esses dados e acabar, com certeza era um fator assim, para acabar com corrupção. Então, tem implementações, tem os seus prós e contras, tem o contra de que tudo vai estar aberto, tudo vai estar auditável, cada transação, cada coisa. E tem o pró que não vai ter mais corrupção. Você pode analisar com inteligência artificial cada entrada, cada saída do governo, pegar cada desvio de corrupção, no mínimo centavo ali, e tá tudo na reta ali. Então, você vai ter que balancear ali, a gente vai ter que balancear quando a gente vai implementar essas questões no governo, né? Para mim, o ganho de transparência ele é quase incalculável. Existe um ganho significativo também de interromper a corrupção, porque blockchains nativamente eles são resistentes à censura e à corrupção, desde que feitos da maneira correta. E aí existe um grande desafio de tipo assim, quem é que vai rodar os validadores do governo? Vai ser o próprio governo. Então a gente acaba trocando 6 por meia dúzia e pagando um preço altíssimo de infraestrutura para manter isso. E aí eu acho que primeiro tem que ser uma mudança cultural antes de ser tecnológica. O que eu quero dizer com isso é que as pessoas que compõem o governo, ou seja, nós, o povo, às vezes não exatamente o povo, mas as pessoas que compõem o governo, elas precisam aceitar também que elas vão estar abrindo um pouco de mão do controle. E o governo brasileiro, historicamente, não é um governo que gosta de abrir mão do controle. E aí eu falo de esquerda ou direita. Na esquerda, a gente tende a ver um controle desenfreado da camada econômica. Você tenta ali controlar preços e coisas do tipo. Na direita, você vê algum controle dos costumes, do que as pessoas consomem. E não importa a orientação ideológica, existe essa tentativa de controle por parte do Estado. Então, eu não sei se é uma mudança necessariamente tecnológica e que vai acontecer tão cedo. Tanto que, quando um governo começa a olhar para a blockchain, ele tem essas prerrogativas aí de aumentar o controle, na verdade. Porque daí eles vão conseguir saber exatamente para onde está indo todas as transações do povo. Não é tanto no sentido de aumentar a idoneidade das contas públicas, não. É de rastrear o dinheiro do povo, para ver o que o povo está fazendo.
Então, a China, naturalmente, já faz isso. E os CBDCs, que são as moedas digitais, elas estão indo por esse caminho também. Então, usar o blockchain ou não usar o blockchain, às vezes é só um custo adicional que um servidor, um banco de dados centralizado já resolveria, porque a mentalidade não mudou, a cultura não mudou. Então, é isso, assim, eu não... Se for acontecer isso, eu acho que vai demorar algumas décadas, mas ao mesmo tempo, eu sempre reflito assim, eu não escolhi onde eu nasci, certo? Eu aceitei o contrato social brasileiro porque eu nasci, porque ele foi imposto para mim, porque eu nasci aqui. Agora, eu escolhi estar na Polkadot, eu escolhi assinar o contrato social da Polkadot, e ela praticamente se comporta como uma nação, né? Só que uma nação sem fronteiras, uma nação um pouco mais caótica. Então, acaba sendo uma escolha. Mas é isso. Essa pergunta é aquela que você vai pisando em ovos, né? Tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Cara, a visão aqui da Mercúrios, a gente deixa extremamente claro que a gente é muito pró-regulamentação. E a maneira como a gente enxerga isso é que a tecnologia ela consegue resolver alguns problemas que você falou, inclusive de corrupção, e consegue, de certa forma, manter as vantagens de você ter transparência e ter tudo isso que o Lauro acabou de falar, sem perder necessariamente a comunicação com o mercado tradicional, com o mundo tradicional. E a partir do momento que a tecnologia evolui cada vez mais para isso, eu acho que a gente vai conseguir ter um equilíbrio nessas duas pontas. O que eu quero dizer com isso? Aqui eu vou jogar um nome que eu não sei se todo mundo conhece, é uma tecnologia nova, um negócio que a gente discutiu uma vez no escritório, porque um dos analistas estava falando sobre. Se vocês querem complementar, até agradeço, que é a ideia de Zk Proofs, né? E qual que é uma vantagem da ideia de Zk Proof? Que às vezes você consegue fazer uma transação e provar que uma certa transação ela está sendo feita de maneira legal, não está sendo lavado dinheiro e eu estou ainda preservando a identidade da pessoa. Então o governo não necessariamente sabe quanto que eu tenho, mas sabe que eu não estou lavando dinheiro. Sabe que o dinheiro ele vem de uma origem... exato. Então eu acho que é dessa maneira que a gente aos poucos pode caminhar para que essas duas coisas coexistam. Só que na outra ponta, eu não acho que a gente vai ter... que todo o mercado de cripto necessariamente tem que ter uma forte relação com os regulamentadores dos governos. Eventualmente, algumas pontas podem ser um pouco mais livres e tá tudo bem desde que o usuário esteja... como que eu posso dizer? Esteja ok de estar operando naquela situação, estar operando naquele universo. Ele assinou para estar ali, então tá tudo bem. Eventualmente, se ele quiser o contato com o tradicional, ele vai ter que passar por essas pontas. E por que a gente considera isso importante? Porque a regulamentação, de certa forma, traz os caras da Web 2, que hoje são os caras que têm dinheiro, e não só as empresas, mas, cara, a gente falou bastante sobre venture, etc., né, que podem trazer esse dinheiro para o mercado e, de fato, impulsionar. Então, assim, da maneira como a gente enxerga, a gente vê uma destrava de valor importante e, de certa forma, tecnologia gerando equilíbrio. Só que tem uma coisa legal que o Lauro comentou, que eu acho também a construção social de, cara, aos poucos o governo também ir mudando a chavinha, né? Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, eu sou o Pedro, sou cofundador do canal Valor Investidor, que é uma comunidade cripto, também trabalho no escritório Bichara e Mota Advogados, numa área 100% focada em Web 3.0. E a minha pergunta é uma pergunta mais técnica. A gente viu que depois dessa integração da XM V3 na Polkadot, finalizando o roadmap da Polkadot 1.0, queria perguntar para vocês qual seria a maior destrava de valor no roadmap da Polkadot 2.0. Porra, eu não esperava essa pergunta hoje, mas fico feliz que tenham feito. Cara, para mim existem duas grandes destravas de valor. Uma é a governança 2.0, que a gente está trabalhando agora. Eu vou me pagar um pouquinho aqui. Eu estou trocando mensagem até com o Gavin Wood. A gente está trabalhando junto na Sociedade V2, que é um módulo da Kusama, pensado em... ele faz parte da governança 2.0, ele é um experimento muito importante para a gente ir validando algumas coisas sobre como essa governança vai funcionar. E ela
tende a fragmentar um pouco mais a governança, porque hoje a governança do tesouro na Polkadot, ela é controlada de maneira, ela é decidida de maneira de democracia representativa. Existe um conselho eleito que define para onde vai o tesouro. Esse conselho é eleito pela comunidade, a comunidade cobra isso, eles têm que prestar contas à comunidade. Só que ele acaba sendo centralizado em algum nível. Tudo bem, porque é só sobre o tesouro, eles não controlam a decisão sobre o protocolo. O protocolo é democracia direta, são os holders que decidem coletivamente. Agora, existe uma oportunidade da gente descentralizar a tomada de decisão do tesouro, criar pequenos silos, por exemplo, um silo de desenvolvedores, tendo o seu próprio tesouro, assim como a Kusama Society já tem. E a Kusama Society patrocinou o projeto do Gilbert Gil, por exemplo. Então ela é muito importante para a gente ir entendendo como é que essas dinâmicas vão funcionar e tudo mais. Então basicamente, essa é uma destrava de valor que eu vejo, que vai ser muito legal. A gente pode ter até sindicatos de desenvolvedores, de designers, de artistas, de qualquer coletivo que quiser ter o seu próprio tesouro e tudo mais. Então, isso eu acho que vai ser muito legal. E a segunda destrava de valor, para mim, é a escalabilidade com as Relay Chains de nível 2, que é o roadmap, talvez a principal coisa do roadmap da Polkadot 2.0 é você permitir que uma parachain se torne uma relay chain e que tenha seu próprio leilão e que possa conectar parachains nela mesma. Isso só vai acontecer, a Kala está se posicionando para ser a primeira a fazer isso daqui a uns 4 anos, provavelmente, 4, 5 anos. Eles vão se desconectar da Polkadot no sentido de validadores. Eles vão ter o próprio conjunto de validadores deles e vão compartilhar esses validadores com as suas próprias parachains, tendo seu próprio leilão. Então, em vez de... A gente vai participar diretamente dos leilões da Akala, por exemplo, como a gente vive na Polkadot hoje. Isso é muito interessante porque resolve um problema de paralelização de transações. Se eu tenho um conjunto de validadores único, ele tem um limite de escalabilidade. Se eu separo eles, mas tenho quase o mesmo nível de garantia entre os dois e tenho uma ponte segura entre os dois, eu consigo efetivamente paralelizar e escalar em paralelo. Então, basicamente, a gente vai ver o que hoje é a Polkadot com ali 100 parachains, provavelmente daqui a uns 2 anos. Daqui a 4 anos, a gente vai ver 100 relay chains com 100 parachains cada uma, se houver demanda, claro. Mas vai existir a estrutura para isso. Então, essa, para mim, é a principal. Acho que da parte técnica não precisa falar nada, né? Mas o que a gente enxerga, quando a gente olha todo o mercado, principalmente o mercado como está agora, é que a Polkadot entregando um produto que, por exemplo, cara, de Ethereum é uma coisa que a gente adora e estuda bastante. Um projeto que a Ethereum se propôs a entregar lá no início e que está pivotando e que ainda vai demorar um tempo para poder entregar o que prometeu. E no final do dia, a Polkadot entregando um cara e falando, cara, agora eu tô cada vez mais preparado para que talvez no próximo ciclo eu seja o cara que vá assumir a liderança. Então acho que essa é uma destrava de valor muito importante. Porque o que a gente via, e é uma visão muito nossa, principalmente para Ethereum, é que todo o dinheiro tá lá, a movimentação tá lá, o interesse tá lá, por uma questão muito clara, cara, que o produto base, apesar dos seus problemas, ele sempre estava lá. O produto base que a Polkadot se propunha entregar dependia desse cara, tanto que vai vir agora o Roadmap 2.0, e a Polkadot vai conseguir se posicionar muito melhor para, cara, numa próxima corrida de infraestrutura, que naturalmente vai acontecer, ela esteja mais preparada para poder abocanhar o mercado. No final do dia, sangue entre as plataformas, né? Você quer falar mais alguma coisa? Em relação à governança, a governança da DOT ela é on-chain. Vocês acreditam que essa é uma grande destrava de valor comparado a outras plataformas de infraestrutura que tem governança off-chain?
Cara, essa discussão de governança on-chain versus off-chain, ela existe pelo menos desde 2018. Tem um podcast muito interessante que é o Vlad Zamfir, que é um dos core developers da Ethereum, contra o Gavin Wood, o Vlad defendendo governança off-chain e o Gavin defendendo a governança on-chain. Existe uma preocupação de governança on-chain desenvolver plutocracias, em que um pequeno conjunto ali acaba tomando a decisão. Até agora a gente não viu isso se concretizar de forma relevante, de forma negativa. Existe esse potencial, a gente sabe que existe, e é por isso também que a gente está trabalhando na governança 2.0, para disseminar a tomada de decisão e realmente não se forme uma plutocracia a longo prazo. Então a gente acredita que vale a pena correr um risco de que pode ser que se forme uma plutocracia contra o risco da falta de coordenação e falta de visibilidade sobre a tomada de decisão. Porque a governança off-chain, ela é, digamos, ela é mais impalpável. Você não sabe exatamente como está sendo tomada a decisão ali por trás. Então, isso acontece até em Bitcoin, por exemplo. Existe uma governança off-chain que ela é, digamos, invisível ao usuário. Existe muita coordenação entre mineradores, por exemplo, não só para salvar a chain, como aconteceu em 2013, em 2017, mas para aprovar e coordenar atualizações. Existe um pequeno grupo de desenvolvedores que aceita o que entra, o que não entra. Então, existem vários mecanismos de governança por trás do Bitcoin, mas que são totalmente opacos para quem está de fora, não sabe como funciona exatamente. Então, particularmente, eu acho que vale a pena assumir um risco, assumir a complexidade também, e a Polkadot já resolveu essa complexidade. De certa forma, ela já resolveu. Já funciona muito bem a governança. E a Ethereum, por exemplo, tanto Bitcoin e Ethereum são da opinião de que não vale a pena ter governança on-chain. Então, no fim do dia, ainda é um debate em aberto que, ao longo do tempo, digamos que a história vai se revelar para a gente e decidir o que é melhor ou não. Quem sabe, no fim do dia, sempre vai ser uma escolha. Sempre vai ter vantagens e desvantagens em um e eles podem coexistir perfeitamente. Eu acho que sim. Acho que vão coexistir modelos de governança off-chain e on-chain e eu, como usuário, vou escolher o que eu quero, assumindo o risco de um ou de outro, e é isso. Para quem também não sabe o que é governança on-chain ou off-chain, a governança on-chain é como a da Polkadot, onde a gente vota com os nossos tokens o que vai acontecer no protocolo, as mudanças, como vai ser gasto o dinheiro, quem vai ser eleito para aprovar o orçamento. E a governança off-chain é como a do Bitcoin, onde tem desenvolvedores que criam opiniões, tem mineradores que votam mudando o seu protocolo, então é muito mais caótico, você não tem clareza das decisões, você não tem clareza... Você não pode fazer, ou é muito difícil fazer um tesouro, por exemplo, para financiar um evento como esse. Então é muito mais caótico. Você precisa de empresas por trás para financiar, você precisa de toda uma infraestrutura que não está clara o que tem poder, quem tem mais poder, que quem... Então, às vezes, a governança off-chain pode até ser mais centralizada, porque ali por trás tem 2 ou 3 empresas que estão definindo o caminho que aquela blockchain está tomando. Já na governança on-chain, por exemplo, a gente que tem tokens vota lá. É claro, quem tem mais tokens vai ter um peso maior na votação, vai poder decidir mais coisas. Porém, é mais transparente. E também tem a possibilidade de mudança. Como falou aqui, na 2.0 a gente já está vendo possibilidade de mudar isso. Não, quem tem mais token tem mais poder agora, né? Mas talvez no futuro, quem tem mais reputação vai ter mais poder. Quem tem mais reputação na comunidade, quem tem... Ou então, até democracia, por exemplo, direta. A gente vai ter um protocolo de confirmar uma identidade, de que você é uma pessoa única,
e uma pessoa, um voto. Você vai ter um voto ali para decidir o que vai ser feito com o dinheiro do Tesouro, o que vai ser feito com a mudança do protocolo, com o futuro dessa blockchain. Então, na minha opinião, é um modelo que pode evoluir, que é mais fácil, é mais transparente, e outro modelo que é mais caótico, que é mais incerto. Então, esse é mais o panorama geral. Isso é legal porque um dos pontos que acho que inclusive na live que eu fiz com você na quinta passada, perguntaram assim, qual é uma diferença da Ethereum com a Polkadot, sem ser do ponto de vista técnico, né? A gente falou exatamente da governança na hora. Para quem acompanha fóruns de governança no geral, tem um negócio muito legal, engraçado que acontece, que às vezes é o seguinte, é lançada uma proposta no fórum, e aí todo mundo dá sua opinião. Eu quero isso, isso, isso. Aí vai o dono, assim, o cara que tem a maior quantidade de tokens, o fundador do protocolo, e ele coloca a opinião dele. Aí todo mundo de cima pega e muda o voto, e é aprovado meio que o cara foi coordenado. Então acho que existe uma questão cultural muito importante, que pode definir também onde cada um dos usuários ele vai querer presidir. O Lauro falou um negócio muito legal, assim, que é uma diferença, por exemplo, hoje que a Ethereum tem da Polkadot, e aqui eu vou falar, por exemplo, do ponto de vista, cara, de gasto mesmo, financeiro. Hoje a Ethereum ela tem lá o tesouro dela, que é um tesouro relativamente pequeno, dado o tamanho do protocolo. Eles são extremamente diligentes com o gasto deles. Até mesmo, cara, olha o cenário que a gente está agora, parte do tesouro deles é em Ether. Então eles precisam se resguardar. A maneira como eles gastam dinheiro é extremamente cautelosa, então é com desenvolvimento, é com infraestrutura, mas é uma decisão pautada num grupo de pessoas. O Vitalik está lá, existe um board executivo, existem alguns desenvolvedores Ethereum que estão lá, mas no final do dia a gente confia que as coisas estão acontecendo porque a gente sabe o histórico daquelas pessoas e é o alinhamento de expectativa que aquelas pessoas têm com o protocolo. A grande vantagem de você fazer tudo on-chain é que não necessariamente você precisa ter a confiança off-chain. Então, hoje é, inclusive, um ponto que as pessoas, inclusive, interpretam mal em relação a, por exemplo, o próprio Ethereum. O Vitalik é dono do protocolo. Não é bem assim. Mas falar que existe um grupo menor que tem a tomada de decisão, aí já é correto falar, porque no final do dia são esses caras que estão fazendo as atualizações. A vantagem de ter tudo on-chain, como a Polkadot está se propondo a fazer, são duas. Mas a principal que eu vejo é, cara, tudo que for discutido realmente, cara, vai estar lá de uma maneira muito transparente e vai estar muito sendo debatido. E eu acho que existe um outro ponto em relação a isso, que é a disseminação do conhecimento para que as pessoas leigas consigam interpretar aquilo. Não sei se alguém já tentou olhar um fórum de governança de algum protocolo específico ou de algum protocolo de infraestrutura. Esquece, entendeu? Então também tem essa questão cultural que eu acho que é muito importante, que é passar a coisa para uma linguagem mais fácil para o usuário daquele ecossistema. O Pedro tá querendo participar mais, mas assim, queria só lembrar que a dinâmica se ninguém sentar aqui, eu vi que 2 pessoas já meio que se interessaram, a gente vai continuar com a participação do Pedro. E a gente tem mais quase 20 minutos, tá? Então só tô dando um toque, porque uma hora a dinâmica acaba, infelizmente, e a gente vai, felizmente, para um happy hour, mas... Oi. Sim, quem quiser falar já senta. É melhor... Mas a gente conversa depois. Boa noite, galera, tudo bem? Meu nome é Caio Matos, eu trabalho também com educação na área de blockchain, área de cripto, né? E, cara, eu queria fazer uma pergunta justamente nessa área da governança, mas não levando em consideração um protocolo ou outro, mas levando em consideração o Web 2 e a Web 3. Vocês não acreditam que o modelo de governança descentralizado na tomada de decisões, ela não pode tornar o processo muito moroso? Por exemplo, do ponto de vista competitivo, né? Enquanto em uma empresa onde a gente tem as decisões centralizadas, a gente tem tudo decidido mais rápido, você não acha que a gente acaba perdendo um pouco nesse sentido, ou não? Então, eu trabalhei já numa empresa que ela era muito horizontal e ela sofria esse problema. Era difícil tomar algumas decisões e aí, muitas vezes, os sócios majoritários resolviam decidir entre eles e atropelar a cultura da comunidade, da empresa de tomada de decisão horizontal.
por causa desse problema. E aí a gente tinha algumas diretrizes que a gente seguia, de que uma delas era o consenso demorado, ele pode ser pior do que o consenso correto. Então, se eu demoro demais para chegar num consenso, chega um momento que mesmo se é a decisão correta, aquela decisão já não é mais importante porque passou tempo demais e eu perdi o timing do que aquilo era a respeito. Então, mas qual que é a diferença de um blockchain? É que ele reduz muito a duração da chegada, da obtenção do consenso. Ele aumenta muito a eficiência e resolve os problemas da obtenção de consenso. Então, isso já acontece na própria camada do protocolo para fechar blocos, né, para atingir consenso entre os nós da rede, e a gente tem mecanismos para atingir consenso, então, entre os votantes da rede. Então, seria moroso se não houvesse uma tecnologia intermediando isso, um protocolo intermediando isso, tanto que a escrita desse projeto aqui, que a gente é totalmente transparente, a gente fala o preço que foram $45 mil, $45 mil para fazer esse evento aqui. Ele foi escrito e aprovado em mais ou menos 2 semanas. Então, é relativamente rápido. Mas por quê? Porque também existe uma camada de democracia representativa. O conselho, um pequeno conselho eleito pela comunidade, ajuda a decidir. Então, existem vários mecanismos que tu pode usar para resolver isso. Decisões mais importantes do protocolo não pode ser feito por um pequeno conselho. Mas decisões tipo, qual evento patrocinar? Pode, tudo bem, não tem problema. Então, dessa forma que eu vejo isso sendo resolvido. Fiquei só com medo de eu falar aqui, aí você falar a mesma coisa. Cara, esse último exemplo que o Lauro falou é legal, que assim, existem decisões e decisões. E algumas decisões, pelo menos do nosso ponto de vista, você ter um pouco mais de velocidade de tração na tomada de decisão é importante, principalmente num cenário que as coisas são extremamente rápidas. Então, o que acontece em cripto é 10 vezes mais rápido do que acontece no mercado tradicional. E às vezes, se demorar muito para tomar a decisão, o seu concorrente ele vai, construir uma vantagem competitiva para você que pode ser insustentável. Que pode ser, você não vai conseguir alcançar ela no longo prazo. Então, principalmente, pelo menos hoje, avaliando, decisões do ponto de vista de infraestrutura, eu prefiro que elas sejam realizadas com um processo um pouco mais rápido e, às vezes, mais decidido por pessoas que eu sei que são muito mais capazes que eu. Por isso que, para alguns protocolos, eu estou tranquilo de estar naquele ecossistema, porque eu imagino que as melhores decisões elas vão ser tomadas. Do outro lado, não acho que tem que ser um processo que para tudo aconteça. Mas também tem que ter uma certa diligência na tomada de decisão e como está sendo gasto e como está sendo levado o protocolo. Vou tentar deixar um exemplo, bem tangível, principalmente para quem conhece, que foi 2 cases que a gente estudou lá dentro quando quando o mercado começou a entrar na febre de metaverso, né? Que a gente virou para 2 carinhas chamados The Sandbox e The Decentraland e falamos, vamos estudar esses 2 caras. O que a gente percebeu? O Decentraland era descentralizado desde 2017. Não tem nada lá. Você vai olhar no fórum de governança dos caras, que é completamente descentralizado. Eles vão estar preocupados em organizar desfile de moda virtual, lançar peça de roupa nova e até montar a casa de show. Enquanto a galera do Sandbox, que tem uma empresa por trás e que planeja descentralizar, eu acho que esse é um ponto importante. Também não adianta o cara centralizar e não ter planos para descentralizar, porque senão o que a gente está construindo não vale de nada. Na outra ponta, o Sandbox, que é um protocolo que tem uma empresa por trás, consegue fechar parceria praticamente toda semana. Isso vai gerar uma vantagem competitiva para ele, que lá no futuro, provavelmente, pelo menos na nossa visão, os caras vão criar um metaverso que, vão ter mais players, vão ter mais empresas, e provavelmente eu vou querer estar lá em vez de ter um cara que descentralizou demais. Mas, assim, um ponto aqui de ressalva. São casos e casos, e assim como ele comentou, vamos ter casos em que a flexibilidade e descentralização agora
fazem todo sentido, mas tem outros que, pelo menos do meu ponto de vista, eu acho que tração é extremamente importante. Eu acho que só para complementar, essa discussão ela é muito boa, porque a descentralização ela acontece em camadas. E existem camadas onde é aceitável centralizar, porque elas são por design pensadas dessa forma. Tipo, a segunda camada de Ethereum, ela é pensada para, diante do trilema de escalabilidade, tudo bem ela abrir mão da descentralização. O que é mais inaceitável, que leva à fragilidade no longo prazo, é você ter centralização no nível do protocolo, de tomar a decisão no protocolo. Então, muitas vezes você ter um conselho eleito, como na Polkadot, que centraliza a tomar decisão, não é ruim, porque ele está focado numa pequena parte que tudo bem, a tomada de decisão deles é focada também. E a tomada de decisão onde realmente importa, o protocolo vai estar descentralizado e vai estar resistente à censura. Porque esse é o grande negócio, ser resistente à censura, ser antifrágil, ser incorruptível. Então, tudo bem descentralizar ou não descentralizar em algumas camadas mais altas, desde que o protocolo esteja descentralizado, mas ao mesmo tempo algumas pessoas confundem descentralização com bagunça ou falta de estrutura. Existe um artigo que já vem desde os anos 70, ele é incrível, em que ele fala sobre a tirania da falta de estrutura. Então, uma organização que ela começa descentralizada e sem estrutura, ela pode levar a um processo de tirania, no sentido de que ela pode tomar decisões horríveis, pode ser cooptada. Por quê? Porque não tem uma estrutura de tomar decisão, as coisas são livres demais, são desorganizadas, não são necessariamente descentralizadas. Então, tudo bem ter algum nível de descentralização em alguns tipos de tomada de decisão, se houver uma camada base por baixo, descentralizada e incorruptível. Por quê? Porque, basicamente, eu consigo criar aplicações centralizadas, privadas, em cima de um protocolo descentralizado, mas o inverso eu não consigo. Eu não consigo criar uma aplicação descentralizada em cima de um protocolo centralizado. Não tem como. Então, essa inversão é muito importante. Pessoal, a gente está indo para as últimas participações. Realmente, senão a gente vai passar do tempo. Eu sei que você quer escutar a minha opinião, depois eu converso com você, tá? Mas vamos lá. Alô, alô. Fala, pessoal, tudo bem? Gabriel da Mercúrios aqui também, junto com o Igor, tá? E eu queria ouvir a opinião de vocês, cara. Eu vou dar um exemplo de um acontecimento da minha vida e depois eu vou contextualizar, tá? E como que isso se aplica à blockchain, tá? No final do dia é tecnologia, tá? Cara, eu sou muito viciado em tecnologia, eu estudo tudo quanto é tecnologia nova, moro em São Paulo, não sou carioca, né? Aí tava de saco cheio de pegar metrô lá em São Paulo, 24 anos, falei, porra, vou comprar um carro. Sou viciado em tecnologia, comprei um carro elétrico, porque eu acho da hora. Acho da hora, tecnológico, cacete 4, beleza, comprei um carro elétrico. Cara, surgiu a oportunidade de vir aqui no evento de hoje, fui pegar a estrada, o carro não tem autonomia suficiente para ir São Paulo-Rio. Aí eu falei, puta merda, eu vou ter que achar uma tomada no meio do caminho, na região serrana do Rio, para recarregar meu carro e conseguir chegar em São Paulo. Falei, velho, fodeu, não dá. Fui lá, peguei outro carro a combustão emprestado só para vir hoje e vir pro evento. Moral da história, cara, é uma tecnologia legal, é uma solução legal, é um produto legal, só que no final do dia é um produto e que a infraestrutura em torno dele não faz com que a usabilidade do usuário seja boa. Tá? E realmente, para mim, é um saco. Em São Paulo, muitas vezes eu tô com o carro ali, tipo, 2 km de autonomia, eu fico rodando, procurando posto com tomada para carregar o carro. E realmente, assim, é um negócio que, se eu soubesse que eu ia ter essa dor de cabeça para interagir com o meu produto, eu não teria comprado, talvez eu tivesse comprado o carro a combustão, tá? Eu, mesmo sendo viciado em tecnologia, mesmo, cara, querendo reduzir a emissão de carbono e cacete A4. Dito tudo isso, eu acho que vou pegar a frase de muita gente, muito fundador do universo de cripto, tá? Muito fundador de aplicação, e eles falam, cara, o estado da arte do universo de cripto, na minha opinião, é quando eu conseguir interagir com uma aplicação, interagir com algo que é construído em blockchain
sem ter que me preocupar em qual blockchain isso daí está construído. Sem ter que me preocupar em fazer uma bid, de trocar de carteira, etc. É o estado da arte. Eu só interajo com a aplicação e ponto final. Isso nos leva à questão do multi-chain, né? Que é completamente a filosofia da Polkadot. Que é, cara, multi-chain, eu não preciso me importar. Eu tenho muitas blockchains sendo utilizadas por diversos protocolos e cada uma se adapta ao seu caso de uso específico ali dentro. Dito isso, um cara que estou construindo um protocolo hoje, vamos supor que eu, Gabriel, quero construir um protocolo hoje. Quais são as características que eu deveria observar em uma blockchain para eu escolher aonde que eu vou alocar? Como se eu tivesse que escolher um país que eu vou morar, qual característica que eu devo procurar? E, principalmente na visão do Lauro, gostaria de saber qual que seria o diferencial da Polkadot, pode ser em questão de proposta de valor, pode ser em questão de tecnologia dentro desse ambiente. O que vai fazer a Polkadot atrair usuários, atrair pessoas, empreendedores, para que eles construam lá dentro? 2 minutos. Cara, ótima pergunta. Eu acho que a primeira parte da pergunta, né, seria sobre usabilidade. E existe, como eu falei no começo, existe a gente chama de overhead, né? Uma camada de complexidade, de custo adicional para você interagir com blockchain. Você precisa primeiro ter uma mentalidade, depois assumir uma responsabilidade, entender o gerenciamento da sua chave privada e tudo mais. É um pé no saco. Só que ele se justifica ali por causa do cenário em que a gente vive hoje. Nem todo mundo está disposto a fazer isso. Nem todo mundo está disposto, né, a ter um carro elétrico e ter que ficar procurando posto aí e se fudendo. Então, em partes, ainda existe uma necessidade de desenvolvimento de infraestrutura para melhorar, para ter mais postos elétricos em todas as rodovias e melhorar a vida do usuário. Precisa aumentar a autonomia. Eu estou usando a analogia aqui, né, que o Bills fez. Precisa aumentar a autonomia dos carros, precisa ter um ganho de eficiência também. E no blockchain isso se traduz de algumas outras formas. Tipo, a Polkadot, principalmente, ela tem uma opinião muito forte de que descentralização é inegociável do ponto de vista de protocolo. Porque a gente entende, de um sentido bem prático, não apenas ideológico, que a descentralização leva à resiliência, à resistência à censura, à incorruptibilidade, ao acesso, enfim, várias coisas que a gente não quer negociar e que acabam, de certa forma, até tirando o propósito de usar um blockchain, porque existem bancos de dados que já fazem tudo isso que um blockchain faz, só que de maneira centralizada. E aí, então, a gente tem um certo nível de... eu vou chamar de idealismo aí, mas que é um idealismo prático, né, por causa dos motivos que eu listei, que são difíceis de abrir mão. Então, a camada base ela vai ser complexa, ela vai ter uma barreira de entrada, vai ser difícil usar, sempre vai ser difícil. Entretanto, a gente consegue construir camadas, e aí vem as segundas, as terceiras camadas, que isso pode ficar completamente transparente para o usuário, no sentido de que ele nem vai saber que ele está usando um blockchain ali por baixo. Inclusive, a Kala, ela tem uma parceria com o Current, que é tipo um PicPay americano, é um aplicativo de uma fintech americana, que eles já estão integrando com a Kala, do ponto de vista de que eu, como usuário, eu estou lá usando meu celular, vai aparecer uma notificação para eu investir, para ter uns 5% de ganho de juros no ano, né? O que nos Estados Unidos é alto até. O usuário vai olhar, opa, que interessante. E o aplicativo vai fazer toda a gestão da chave dele por trás ali. É um intermediador. Só que esse usuário, ele vai ter uma jornada muito clara de como ele pode buscar autonomia. E para Polkadot, é muito importante que a camada base seja muito sólida e muito transparente, não transparente, mas muito independente de qual blockchain eu estou usando, seja Kala, seja Moonbeam, e que hoje ainda não é possível entregar isso em outro blockchain que não seja Polkadot, porque ela tem a segurança compartilhada, todos os validadores validam
as parachains, né? Então, você consegue garantir que, independente de qual aplicação eu estou usando, a camada de segurança é a mesma. E hoje isso não é possível porque pontes são muito inseguras. Então, se uma aplicação existe na Ethereum e na Solana, por exemplo, ela corre o risco de ponte, como já aconteceu ano passado com o Wormhole, que infelizmente quase queimou muita gente. Basicamente, a segurança compartilhada, então, é esse diferencial assim, que a Polkadot entrega. É que eu responder o Bills é panelinha, né? Mas também comprar um Mini Cooper é complicado, né, irmão? Vamos lá. Tem 3 coisas que... Na verdade, vamos dar um passo atrás, né? O que o Web 2 hoje está se propondo a fazer? O Web 2 hoje está se propondo a melhorar a UX. Porque os problemas de infra já foram resolvidos. Os caras não têm problema para resolver. É no máximo melhorar a internet. Mas você faz 2 pesquisas no YouTube, vai ter um cara ensinando um curso de UX, mostrando que a Netflix usa a técnica tal para melhorar a UX. Já o Web3, cripto, tá obviamente nos problemas de infraestrutura. Não tem os postos no meio da estrada. Então o processo de tecnologia é um processo, cara, que ele vai acontecer o UX junto com a construção de infra. E qual que é o ponto aqui? O ponto que assim como, cara, eu nem sou tão velho, tenho 24 anos, mas eu usava Velox para jogar os meus joguinhos e clicava na internet de escada e eu continuava usando, mesmo que fosse um saco eu esperar 10 minutos para me conectar. Entendeu? Eu aceitava o UX naquela época para poder utilizar a infraestrutura porque tinha uma proposta de valor que era interessante. No caso, eu jogar meu joguinho de moto. E aí, no caso da Polkadot, o que a gente visualiza muito? E aqui eu tô falando extremamente a visão, não é a visão Igor, é a visão Mercúrios. E por que a gente hoje é um case que tá na nossa linha de análise, né? Tem uma coisa na Ethereum, e não quero parecer Ethereum maximalista, mas a Ethereum hoje é o case que a gente pode falar que a gente mais entende, mais tá por dentro, que sempre foi um pouco da nossa dor, assim, que é entender personalização. Entendeu? Então, Layer 2 na Ethereum é um negócio que está sendo construído, um negócio que não é tão tangível como que a gente vai personalizar esses caras. E a maneira como a segurança vai ser feita, ela é até clara, mas é um processo gradativo que está sendo construído. Na Polkadot, por conta do produto de fábrica que os caras criaram, a segurança compartilhada seria, acho que, o maior diferencial competitivo do ponto de vista de tecnologia, junto com a personalização. E aí, o cara que falou de substrate aqui. E isso é importante, principalmente para o desenvolvedor, que é algo que às vezes a gente, como usuário, a gente não percebe. Para esse cara tem que ser fácil criar aplicação, porque no final do dia é o desenvolvedor que atrai a aplicação e a aplicação que atrai o usuário. E como hoje não tem modelos muito claros de personalização, até a gente poderia dar outros exemplos aqui, mas que não tem personalização junto com segurança compartilhada, seria hoje o principal diferencial competitivo do ponto de vista de tecnologia. Pessoal, nossa última participação aqui e depois a gente faz o encerramento e vai para o happy hour. Mas vai lá. Meu nome é Marcos, boa noite, pessoal. Eu trabalho na área de TI, sou entusiasta aí de cripto. A minha pergunta é o que vocês acharam do acontecimento recente da Solana, né, que teve o confisco dos tokens de um usuário para proteger a rede. Eu quero ouvir especialmente o pessoal da Mercúrio, que eu sei que vocês são entusiastas da Solana, né? E outro ponto é a qualidade dos DApps, né? Nessa última bull run, a maioria dos DApps, na minha opinião, foi mais para pouca utilidade e mais para multiplicar a quantidade de tokens que no final do dia não tinha utilidade nenhuma. Então, como vocês enxergam que a gente pode melhorar a qualidade dos DApps e como vocês, influenciadores, podem também ajudar nisso? Essa é a minha pergunta. Porra, botaram os caras na parede mesmo. Cara, não é novidade que eu sou bem crítico de Solana. Mas vamos lá. Eu sou bem crítico, eu vou começar pela crítica, né? O que aconteceu ali foi um protocolo chamado Solend, né? Que é um protocolo de empréstimo
que estava muito perto de liquidar uma baleia, e essa liquidação levaria a uma queda em cascata do preço da Solana. E aí houve uma intervenção da governança, foi criada uma DAO em um dia, a primeira proposta foi essa, tinha uma baleia gigante lá votando a favor disso, então ficou bem claro que era uma coisa unilateral para salvar o preço, para sustentar o preço. Então muita gente interpretou isso como manipulação de mercado, inclusive, porque teoricamente o jeito correto de deixar o mercado livre é deixar esse tipo de coisa quebrar mesmo, assim como aconteceu com a Terra, por exemplo. Ainda que houve uma tentativa de intervenção, mas mal sucedida. Muita gente interpretou dessa forma, né? Eu sempre fui crítico, acho que a Solana, como arquitetura e como comunidade, tende a não valorizar muito a descentralização, justamente porque eles fazem um certo trade-off em entregar usabilidade e escalabilidade. Eles fazem isso bem até, eles têm uma carteira boa, eles têm aplicações, têm um uso relativamente significativo, tem alcance, tem muito alcance, na verdade, né? E, bom, a minha opinião eu acho que é bem óbvia de que eu não gosto, sou bem crítico. Por outro lado, eu tenho sido um pouquinho mais... eu acho que eu sou tão crítico também porque existe... Eu vejo pouca gente falando ainda desses aspectos negativos, mas não necessariamente significa que a gente pega a Solana e joga no lixo. Não, ainda existem coisas ali que podem ser aproveitadas, podem ser inclusive arrumadas, consertadas no longo prazo. O que me preocupa é que a cultura já começou um pouco, não sei, questionável. E aí eu acho que vai ser bem difícil arrumar isso no longo prazo, mas há quem defenda, e eu vejo isso acontecendo, de que a comunidade é forte, de que a comunidade está olhando para isso e vai tentar resolver. Eu não apostaria nisso, particularmente. Eu não apostaria nisso e é por isso que eu sou tão crítico, é por isso que eu escolho o modelo da Polkadot e não vejo isso acontecendo na Polkadot. Pode ser que aconteça no futuro, mas eu acho que vai ser extremamente questionado, não vai ser tão aceito assim como foi na Solana. Pego um carro, saio de São Paulo, 6 horas, me pergunta de Solana no evento da Polkadot. Beleza, vamos lá. Primeiro, o caso da Solend, meu único ponto de receio de como às vezes o mercado, a mídia vende a Solana, que eu acho que chegou a um nível que está injusto. Tipo assim, eu acho que é saber muito diferenciar o que está acontecendo lá e o que não está. O que aconteceu na Solend, que para quem não sabe é como se fosse a ave hoje da Solana, poderia ter acontecido em outro lugar. E eu acho que diz muito respeito da comunidade da Solend, não necessariamente da comunidade da Solana. Eu acho que esse é um aspecto. Óbvio, a comunidade da Solana e a maneira como a tomada de decisão foi feita, ela é muito mais centralizada que outros protocolos, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. A gente estaria mentindo aqui se falasse que não. Sobre o caso específico da Solend, cara, eu vou só usar me batam aí quem quiser, né? Mas vou utilizar uma provocativa aqui, né? Se em 2008 a gente soubesse o que iria acontecer, você travava a grana de quem era muito rico? Para não acabar, não liquidar uma galera mais pobre, que não tinha dinheiro, que ia sofrer um problema de insolvência em vários bancos e a pessoa simplesmente ia perder o seu dinheiro? Porque provavelmente eu votaria a favor. Não tô falando que o que aconteceu no Solend foi certo, mas eu acho que existem pontos éticos lá que o mercado simplesmente vendeu como se fosse a pior coisa do mundo. E assim, do ponto de vista do que aconteceu, assim, de como aconteceu, realmente foi ruim. Foi uma baleia que decidiu a votação. Se fosse um negócio prejudicial para a comunidade ali, para os usuários na ponta, isso seria, cara, extremamente problemático. Mas a própria baleia que votou a favor, ela falou, cara, com todo respeito, eu tô cagando pra baleia que a gente vai tomar o controle da carteira. Eu não quero a comunidade se ferrando. Então, só esse é o ponto que a gente pode ficar várias horas falando só do específico da Solend. O ponto de vista que a gente vê valor na Solana, retoma o que a gente estava falando agora há pouco, os dois pontos que a gente estava falando agora há pouco, de tração de desenvolvimento e usabilidade, UX, né?
Cara, hoje eu converso com muitas pessoas, não é algo enviesado nosso, converso com pessoas que são nativas de outros ecossistemas e os caras falam, cara, a Solana realmente é um protocolo com bastante UX. É só mexer, cara. Tipo, de fato, é ser user ali, baixar a Phantom, cara, dá uma olhada. Obviamente, quando a rede não sofreu os problemas que ela eventualmente sofre, cara, você vai ter uma experiência boa. Hoje, eu tô muito mais preocupado com algumas coisas que as pessoas não falam. Eu e o Laura, a gente já conversou isso no privado, inclusive, que é como esses validadores extremamente caros vão se bancar no futuro. Isso, pra mim, é um problema, eu não vejo as pessoas discutindo. Elas estão mais preocupadas em discutir, às vezes, um problema de falar que a rede é uma rede altamente centralizada, mesmo tendo um alto número de nodes, mas que se pauta numa tecnologia, né, em hardwares específicos. O nosso ponto é, se os usuários e os validadores lá estiverem ok com isso, não é um problema, do nosso ponto de vista. Mas o usuário lá não é necessariamente usuário da Polkadot, usuário da Ethereum, usuário da Cosmos, enfim. Um pouco, é o último lá. Eu conheci a Solana já desde o comecinho, porque ela era muito famosa no campo ali da arquitetura do sistema dela, né? Então ela prometia bastante ali em questão de rendimento, a arquitetura tinha muita inovação e ela ia reaproveitar, por exemplo, a máquina virtual da Libra do Facebook, né? Então tinha muitas características ali bem interessantes. Eu me interessei bastante em aprender como funcionava. Eu acho que um dos principais problemas da Solana é que ela é incrível assim para muitas transações, para ter muita transação, para ser usada para isso. E o problema é que acaba sendo muito generalista. Tudo acaba entrando nessa questão de tudo ser implementado, ter uma versão de cada coisa que existe em todas as blockchains, implementar ali, copiar ou fazer alguma coisa. Não tem uma especialização que nem a gente tem na Polkadot. Então, acho que é uma vantagem, inclusive da Polkadot, que a gente pode fazer, por exemplo, uma parachain só de DeFi, que é otimizada para DeFi e que é o mais segura possível só para DeFi. E que problemas como esses podem ser mitigados de outra forma, que podem ser adaptados. Não é uma coisa que todas as coisas estão acontecendo ali naquela blockchain. Então, acho que é uma desvantagem, assim, uma vantagem da Polkadot sobre a Solana, né? A Solana, por exemplo, ela poderia se dedicar a aplicações onde esse alto rendimento dela é mais bem utilizado, é mais focado e traz mais vantagens. Então, acho que essa é um pouco da visão, assim, querer fazer tudo numa infraestrutura que é otimizada para uma coisa só. Um minutinho. Não, só para vocês terem ideia, quando a gente fez a análise de Solana, que foi em setembro do ano passado, isso que você falou era a nossa principal tese. É a blockchain se especializando em um tipo de aplicação, um tipo de nicho que requer alta frequência. Só que todos os dias, cara, eu e o Gabriel, o Bills, às terças-feiras a gente tem uma reunião de 2 horas que a gente discute vários ativos. Quando a gente abre a de Solana, as nossas 3 principais contrateses, que são coisas que se mudar, a gente com certeza não vai ter vergonha de falar. Erramos, bola pra frente, o modelo monolítico não dá certo, e realmente isso se provar que não dá certo. A governança, e a governança em 2 sentidos. Transparência e eles não conseguirem resolver os problemas. Então, todo dia a gente avalia isso. Então, recentemente, eles estão com 3 atualizações para resolver os problemas de escalabilidade. Se eles implementarem e tiver um outro problema na rede, ou a rede continuar com vários problemas, você é o primeiro a falar, cara, nossa contratese aconteceu, e do ponto de vista, cara, de alocadores, a gente tem que rever nossa alocação. Não, vou só... eu acho que vou defender o Igor no... Tem muita coisa que a gente acaba conversando em privado que não fica tão claro assim, mas a gente fala muito mais de Polkadot e de Ethereum do que Solana. Acho que tem talvez uma associação injusta com a figura do Igor, mas o cara entende muito de outras coisas também, né? Solana é só um pezinho ali, na verdade, né? É só um pedacinho ali do que é discutido. E eu acho que o que explica para mim, assim, toda essa confusão é de que quem vem do Bitcoin, quem né, tá acostumado com a ideia da autossoberania, da Web3,
acha um absurdo você ter a capacidade de mexer na carteira de outra pessoa. Isso assusta, né? Mas no Bitcoin também é possível fazer isso, desde que a comunidade faça um hard fork e passe por uma coordenação fodida. Isso já aconteceu lá em 2010 com o bug inflacionário. A questão é que você assina um contrato social esperando que um protocolo se comporte de certa forma e talvez para algumas pessoas fique surpreso de, opa, ele funciona de outra forma. Mas por quê? Porque o que garante mesmo as regras é a camada social, não é a camada tecnológica. Tanto que o Bitcoin, lá em 2010, perdeu a garantia dos 21 milhões de Bitcoins. Tinham bilhões de Bitcoins em circulação por 50 e poucos blocos. Esses 50 e poucos blocos foram revertidos pela camada social, porque é a camada social, no fim, que decide. Então, a gente vai ver isso de várias formas e depende um pouco de qual contrato social eu estou disposto a assinar e também de que o protocolo deixar muito claro quais que são o que é aceitável e o que é inaceitável dentro daquele protocolo. Vou encerrar e vou passar a palavra final para você. Bem, pessoal, a gente terminou a dinâmica do Fishbowl, a mesa redonda, né? Então, só queria dizer que foi um prazer estar com vocês. A gente vai se encontrar ali. Quem quiser conversar, vou estar aí na festa. E queria passar e agradecer a todos que participaram, vieram fazer perguntas aqui. E vou passar a palavra final ao Lauro para ele encerrar essa dinâmica e a gente poder trocar ideia lá fora. Bom, deixa eu levantar até. De novo, eu quero agradecer muito a presença de todo mundo. Estou muito feliz com vocês aqui. Muito obrigado por terem comprado a ideia e terem participado. Quem não teve oportunidade, agora a gente tem o Happy Hour. Fique à vontade para procurar a gente. Thiago, Igor vão estar aí. Vamos curtir agora, vamos celebrar. E muito obrigado de novo, gente.